Olá, estudantes de Química Geral, tudo bem com vocês? Estamos de volta, estão animados? Nosso último tópico da disciplina, né? Nossa última unidade, já devem estar craque aí em Química, então a gente vai usar bastante coisa do que a gente já aprendeu até aqui no curso para fechar aqui com o tema de eletroquímica. Bom, por que a gente estuda eletroquímica, gente? Eletroquímica é uma parte muito importante, tá? Ela está presente em várias coisas, em várias situações do nosso cotidiano e que a gente pode trabalhar também, né? Por exemplo, baterias, né? Quem que não usa bateria hoje em dia? Bateria no celular, né? Bateria no computador, pilha também, né? Então, o que ocorre ali dentro, né, o processo de funcionamento das baterias é um processo eletroquímico. O processo de corrosão, né, a preocupação que a gente tem em questões tanto econômicas, né, em casa, proteger de oxidar, né, a corrosão é oxidação, o processo que ocorre ferrugem, né, tem os processos industriais que se trabalha muito para evitar casos de corrosão, então a gente vai ter fundamentos aqui para entender esses processos e conseguir minimizar esse problema, né. A própria produção industrial também, gente, vários dos insumos que a gente utiliza são produzidos via eletroquímica, né? O cloro, o gás cloro produzido, o hidróxido de sódio, né? Também produzido eletroquimicamente, flúor, o alumínio que está presente ali em tantas coisas, né, no nosso dia a dia. Então, são vários insumos que são produzidos via eletroquímica, né? A geração de energia, hoje é uma preocupação que nós temos, a energia fotovoltaica também alguns casos utiliza dispositivos ali que envolvem eletroquímica. E também a parte biológica, tá? A gente não pode esquecer disso daí não, né? O próprio transporte de oxigênio no sangue, né, através do grupo M da hemoglobina, envolve reações redox. Bom, se nós estamos falando de reações redox, né? O que são essas reações redox? Ou reações de oxirredução, ou ainda as reações de oxidação e redução, né? São reações em que vão envolver transferência de elétrons, tá? Então, por isso vai ocorrer uma oxidação e uma redução dentro desse processo aí da reação de oxirredução. Então, por isso que ela muitas vezes é dita como reação redox, aqui numa forma de simplificar. As reações redox, elas podem gerar aqui uma corrente elétrica, né? Quando a gente tem uma reação ali espontânea, a partir da reação química, a gente gera corrente elétrica. Ou pode ser o contrário também, tá? A gente pode causar uma reação redox impondo uma corrente elétrica ali no sistema, tá? Esse campo da química que estuda esse tipo de reação é chamada eletroquímica. Vamos ver aqui um exemplo, né? Esse exemplo aqui é o zinco metálico adicionado ao ácido clorídrico. Ele vai produzir uma reação espontânea que está representada aqui nessa equação. Essa reação, gente, aqui, o que acontece? Então, o zinco, quando é sólido, né, ele está aqui a gente está representando a dissociação, né, o ácido clorídrico ele está dissociado em H+, Cl-. Então, o H+, né, que é liberado ali ele está numa solução aquosa, né, que é liberado na solução aquosa pela dissociação do ácido, ela vai reagir com o zinco, né, de modo que agora o zinco vai passar aqui do que ele é sólido, né? Ele vai passar aqui para a solução na forma de zinco 2+, né? Como o cloreto de zinco, só que ele está dissociado, então a gente representa aqui como zinco 2+. E vai liberar hidrogênio, que é essa fumacinha que a gente observa nessa reação. Tá? O que acontece nesse processo aqui é que o número de oxidação do zinco ele aumentou. Ele estava 0, aqui no zinco metálico é 0, e ele passou para 2+. Se aumentou aqui, né? O que acontece é que o zinco ele é oxidado, tá? Então, ele é oxidado de zinco a zinco 2+. Enquanto que o hidrogênio, aconteceu que ele reduziu, ou seja, ele estava com uma carga aqui 1+, e ele passou aqui para 0, na forma de hidrogênio molecular aqui, ele é 0, tá? Então, se ele diminuiu esse número de oxidação, significa que ele foi reduzido, tá? H+ foi reduzido a H2.
O H+, ele está fazendo com que o zinco seja oxidado, por isso a gente chama ele de agente de oxidação. Enquanto ele reduz, ele provoca a oxidação do zinco. Já o zinco, ele faz com que o H+ seja reduzido, portanto, ele é o agente de redução. O zinco oxida para provocar a redução do H+. Observa sempre, gente, que o agente de redução ele vai ser oxidado e o agente de oxidação vai ser reduzido. Então, para ficar claro aqui, né, o que acontece numa reação de oxidação, obrigatoriamente, se uma substância for oxidada, a outra vai ter que ser reduzida. Tá? A oxidação ela se dá por perda de elétrons por uma espécie, ou seja, aumenta aqui o número de oxidação. Um ponto aqui muito importante que a gente vai ter que relembrar. Se vocês tiverem dúvida como que determina o NOx, né, o número de oxidação, procurem aí, eu vou deixar alguns, nós temos alguns vídeos complementares, material complementar, mas procura rever esse conceito aqui. A gente aprende lá desde o ensino médio, tá? Redução. Já o processo de redução é o ganho de elétrons, tá? E diminui o número de oxidação. O agente oxidante vai ser uma substância aceptora de elétrons, ou seja, ela vai aceitar, ela vai remover elétrons de outra substância para ela. É a substância que vai tornar possível que a outra seja oxidada. Para isso, ela tem que ser reduzida. O agente redutor vai ser um doador de elétrons, ele que vai fornecer elétrons lá para outra substância que recebe. Então, é uma substância que vai tornar possível que a outra seja reduzida, por isso ele é oxidado. Vamos pegar esse exemplo aqui, gente. Esse exemplo é o exemplo da bateria níquel-cádmio, tá? Um dos tipos que a gente tem ali chamado pilha seca, né? Pilha seca porque ele não está ali mergulhado no eletrólito líquido, mas tem a água presente ali no meio na forma de uma pasta, tá? E ela vai usar a seguinte reação aqui que vai gerar eletricidade, tá? Uma reação redox que gera eletricidade. O cádmio vai reagir aqui com o óxido de níquel, os dois na forma sólida lá, em presença de água, de umidade ali no meio da pasta, né? E vai produzir um hidróxido de cádmio e um hidróxido de níquel, tá? Vamos identificar aqui, tá errado aqui, gente, qual que é a substância que vai ser oxidada e qual que é a substância que vai ser reduzida. E também identificar aqui qual que é agente oxidante e redutor. Vamos resolver, então? O cádmio aqui, na forma de sólido, ele tem número de oxidação aqui igual a 0. O que vai acontecer aqui nessa reação? Ele vai passar a forma de hidróxido de cádmio, não tem carga nenhuma, né? Se a gente observar ali da própria reação, né? Isso aqui não é íon, nada, é uma espécie neutra. Então, nós temos que levar em consideração o número de oxidação do hidrogênio é 1 e de oxigênio é 2-, de modo que sempre uma hidroxila aqui vai ficar como uma carga negativa. Porém, eu tenho 2 hidroxilas, ou seja, no total eu vou ter 2- aqui referente às hidroxilas. Portanto, o cádmio vai ter número de oxidação agora 2+. O que aconteceu com o cádmio aqui? O cádmio passou de 0 para 2+. Portanto, ele foi oxidado, aumentou o número de oxidação. Se ele foi oxidado, eu posso dizer que ele é o agente redutor. E agora, vamos ver o caso do níquel aqui. Níquel, oxigênio. O oxigênio tem número de oxidação 2-, porém eu tenho 2 oxigênios, o que vai resultar aqui num 4-. Portanto, é uma espécie neutra aqui, um balanço das cargas, o níquel aqui vai ter que ter carga 4+, tá? Na reação aqui, ele vai formar hidróxido de níquel. A mesma coisa hidroxila, gente, como eu expliquei anteriormente. O balanço total também tem 2 hidroxilas, aqui vai ser 2-. Se é 2-, nesse caso aqui o níquel está com carga 2+. Se ele passou de 4+ para 2+, significa que diminuiu o número de oxidação dele, né? Se diminuiu o número de oxidação, o que acontece é que ele é reduzido. E se ele está sendo reduzido, ele vai ser chamado de agente oxidante, é o agente que provoca a oxidação do cádmio. Vamos ver agora um outro exemplo aqui de reação? Vamos pensar nesse caso aqui.
Agora a gente tem aqui alumínio sólido reagindo com um íon, tá? Agora tem íons aqui, não são espécies neutras, tá? Nós temos um íon aqui permanganato e aqui formou um hidróxido de alumínio aqui carregado aqui com uma carga negativa. Se a gente tem esse caso assim de reação, então a gente tem que pensar agora, para pensar nas cargas, ela tem que manter essa carga no final. O alumínio aqui, na forma de alumínio sólido, o número de oxidação é 0. O que aconteceu com ele agora aqui na hidroxila? Lembra, cada hidroxila tem uma carga 1-. Eu tenho 4 hidroxila, ao todo eu vou ter 4-. Porém, não é neutro, então eu vou ter que ficar no final aqui com uma carga negativa sobrando. Ou seja, o alumínio tem que ser 3+. 3+ com 4- vai sobrar 1- aqui da carga desse íon. E agora aqui, o que está acontecendo com o manganês? O manganês, na forma do íon permanganato, o oxigênio tem carga 2-, né? Eu tenho 4 oxigênios, ou seja, no todo aqui eu vou ter 8-. O manganês, ele vai ter que ter uma carga aqui 7+, para que na soma aqui eu mantenha 1- no final aqui da carga do íon. E nesse caso aqui agora já tem uma espécie neutra aqui, né? MnO2, óxido de manganês. Oxigênio, carga -2 vezes 2, -4. Para isso ficar neutro, nesse caso aqui, o manganês tem que ser +4. Ou seja, o que aconteceu agora com o manganês aqui? Diminuiu, né? O número de oxidação, de +7 para +4. Se diminuiu, o que ele é? Um agente. Ele sofreu o quê? Redução, né? Ele é a espécie que foi reduzida. Se ele foi reduzida, ele vai ser o agente oxidante, tá? E o alumínio, o que o alumínio fez? De 0, ele passou para +3, ou seja, aumentou. Se aumentou aqui, ele é oxidado, tá? Se ele é oxidado, ele vai ser o agente que provoca a redução do manganês. Então, quando a gente tem uma reação de oxirredução, nós dissemos, né, nós temos um processo de oxidação e um processo de redução ocorrendo aí. Para a gente entender um pouco melhor, a gente pode dividir aqui e entender que essa reação global aqui ela é composta por 2 semi-reações, tá? Uma reação aqui a gente está representando, ou seja, está passando o estanho aqui de 2+ para 4+, é uma reação que representa a oxidação, né, do estanho. Nesse caso aqui, o ferro está passando de 3+ para 2+, ele está reduzindo, é a reação que representa a redução. Lembrando que na oxidação, elétrons são produtos, aqui na forma de produtos, e na redução, os elétrons são reagentes, tá? Ele entra aqui como reagente. Essa é uma reação que a gente diz que ocorre no anodo e essa no cátodo. Mais para frente aqui a gente vai ver algumas células eletroquímicas e a gente vai entender o que significa isso. Bom, por que tem as semi-reações aqui, né? Por que a gente dividiu? Isso vai facilitar, né, para a gente fazer balanceamento de equações de oxirredução. O que acontece que a gente já aprendeu em estequiometria, que nós temos a lei de conservação de massa, né? Nenhuma massa ali pode ser perdida ou criada. A quantidade que a gente tinha ali no início da reação, ela tem que estar presente no final. O mesmo deve ser aplicado para as cargas, pessoal, tá? Os elétrons, eles também não podem ser perdidos numa reação. Então, eles vão ter que ser balanceados. Então, se a gente montar semi-reações, a gente consegue ter um meio conveniente para separar a oxidação e redução e representar esses elétrons. Por exemplo, a reação global aqui, né? Se nós dividirmos, que é aquela reação que eu apresentei anteriormente, pela oxidação e redução do ferro, a gente pode ver que para fazer o somatório aqui total para obter a reação, a gente vai cortar, né, esse elétron com esse e no somatório a gente vai obter essa equação global que foi representada aqui no início. Tá? Então, isso aqui é para vocês entenderem o próximo passo. A gente vai fazer essa divisão e é muito importante que a gente faça esse balanceamento aqui dos elétrons para que quando ele está como reagente aqui, aqui como produto, eles estejam em quantidade iguais para a gente cortar aqui e conseguir balancear a equação. Bom, então vamos pensar aqui que a gente, para conseguir fazer esse balanceamento agora em oxirredução, a gente tem
um método para seguir, tá? Vamos pensar primeiro, aplicar aqui uma reação que está ocorrendo em meio ácido, tá? Lembre, meio ácido aqui a gente tem H+. Isso aqui vai ser importante para a gente entender, para fazer o balanceamento. Então, vamos pegar o caso aqui do permanganato, né? Um íon permanganato reagindo com um íon oxalato, para ver o que vai acontecer, né? Primeiro ponto, vamos montar as semi-reações. Nós montamos as duas semi-reações de oxidação, né? O processo de oxidação, o que está acontecendo aqui é a oxidação do carbono, né? O carbono aqui, se o oxigênio ele tem carga -2, vezes 4 a gente tem -8, é um íon aqui, tem que ficar com 2-, então tem que ter algo aqui 6+, porém eu tenho 2 carbonos. O número de oxidação de cada um aqui é 3+, tá? E ele passou aqui para o CO2, no CO2 qual que vai ser a carga aqui do carbono? Oxigênio 2-, 4-, ele vai ter carga 4+. Note que agora eu só estou com um carbono. Se ele passou de 3+ para 4+, aumentou a oxidação. O manganês, né, oxigênio, aqui fica como -8, só que eu tenho um íon de uma carga negativa, né, então o manganês é 7+ para manter aquela carga negativa do íon. Nesse caso aqui, ele passou para 2+, ou seja, diminuiu então a reação de redução. O que a gente faz agora no próximo passo? Se vocês observarem aqui, não dá para 2 carbonos sumir matéria, né? Não pode sumir, tem que ter balanço de massa. Então, o primeiro passo aqui vai ser ajustar esses átomos aqui que sofrem oxidação ou redução para corrigir o valor. Então, a gente vai montar, aqui eu tinha montado tudo, a gente vai montar a reação aqui, ajustando. Então, o oxalato, eu preciso agora obter 2 CO2 aqui no final, para ocorrer essa reação, tá? Estou ajustando, os átomos sofrem oxidação ou redução. O manganês aqui não precisa ajustar, tem 1 e 1, tá ok. Vamos para o próximo passo? Agora a gente tem que ajustar os oxigênios, tá, gente? Notem, aqui tá ok, né? O oxigênio tem um... Mas e aqui? O que a gente faz? Como que a gente faz? Eu vou adicionar oxigênio aqui? Não. Tá? O próximo passo, a gente vai ajustar os átomos de oxigênio, incluindo a água do lado oposto, tá? Então, para ajustar aqui, eu vou ter que colocar 4 águas para inserir esses 4 oxigênios. Opa, mas e agora? O que a gente faz? Agora eu coloquei hidrogênio, não tinha nada lá? Então, agora é que entra o próximo passo. A gente vai ajustar esse hidrogênio colocando H+. Lembra? É meio ácido, eu tenho H+, então eu completo agora desse lado com H+, para ajustar esses hidrogênios da água aqui. Então, agora, tá tudo ok? Terminei? Monto o balanceamento da equação, tá certo assim? Não pode parar aí não, gente. Lembra da outra regrinha aqui? Tanto as massas tem que ter o balanço de massa, como a gente tem que ter o balanço de cargas, tá? Não pode parar por aqui não. Então, agora o nosso próximo passo é ajustar as cargas. Ou seja, completar aquelas semi-reações, né? O que está ocorrendo aqui, nessa primeira reação, né? Que nós tivemos a oxidação do carbono, né? O que ocorre é que a gente precisa colocar os elétrons aqui na forma de produto, tá? Então, eu preciso completar com os elétrons da carga aqui do que foi necessário. E no caso da reação de redução, né, do manganês, a gente precisa colocar os elétrons aqui na forma de reagente. Notem que a gente tem que manter o balanço de cargas para conseguir igualar, tá? Só que eu não posso ainda cortar e somar, né? 5 elétrons desse lado com 2 do outro, não dá. Então, o próximo passo é multiplicar as semi-reações pelos elétrons da outra. Ou seja, aqui eu vou ter que multiplicar por 5, que era o número de elétrons que tinha aqui. E nesse caso aqui, eu vou ter que multiplicar por 2, que é o número de elétrons que a gente tinha aqui, tá? Agora, se eu multipliquei tudo, gente, ó, tudo... Os coeficientes, tudo, o número de elétrons, tudo multiplica, tá? De modo que agora sim eu vou poder cancelar os elétrons e ter
o balanceamento total da equação. Então, a equação balanceada fica assim, tá? Então, tem que ficar atentos a isso, gente. Aqui, eu tô deixando um outro exemplo para vocês, tá? Vamos exercitar esse daqui. E eu vou interromper o vídeo e volto no próximo vídeo. Então, vocês têm um tempinho aí para tentar fazer essa reação e eu volto no próximo com vocês, tá?